Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões e hoje nós vamos para mais um vídeo aqui falando de transferência. Nós estamos aqui com uma série de vídeos falando sobre esse tema e é um assunto o qual exige uma atenção muito grande do analista. É por isso que nós tomamos essa decisão de trazer esses conteúdos e essas informações. Já falamos de características de transferência, já falamos de tipos de transferência e agora nós vamos falar da transferência na prática, trazer algumas informações, alguns elementos que vão ajudar vocês no dia a dia clínico e entender a transferência no dia a dia é fundamental. Então passamos a uma questão diferente. Como é a transferência na prática? E nós vamos começar no sentido do setting analítico. Falar sobre transferência não é algo simples, mas vamos tentar resumir aqui alguns pontos importantes que vão ajudar você. A transferência torna presente o que é do passado. A história revivida com a figura do analista pode ir de um fato vivido a uma resistência, a uma fantasia ou aquilo que surgir na clínica psicanalítica a partir da mente da pessoa. Estar em análise não quer dizer que tudo será transferência, mas que haverão muitos conteúdos que farão parte desse processo e que estarão relacionados com o set analítico, com a formação do para-analítico. A transferência também tem uma conexão muito forte com a regressão, já que o analisando vive com o analista aquilo que viveu no seu passado, a sua história. E quando falamos de transferência, falamos justamente de reviver uma cena, reviver uma situação. Muitas pessoas vão trazer detalhes, riquezas de informação como se estivessem ali. Outras pessoas vão viver a emoção que elas tiveram naquele momento. Essa experiência é apenas uma representação daquilo que se viveu, mas que sempre pode trazer conteúdos importantes para o processo analítico. Temos que levar em consideração que as fantasias também existem. O analisando pode viver algo do passado com a figura do analista, ou então ele pode estar vivendo a partir de uma nova experiência, ou seja, fantasias que vão aparecendo, conteúdos que vão surgindo. É aí que nós fazemos uma pergunta importante. Será que se está vivendo algo novo ou se está vivendo algo já vivido? Ou seja, será que aquele fato realmente aconteceu ou nós estamos lidando com uma fantasia? O que será que está sendo contado para o analista? Será que é algo realmente que o analisando teve como experiência? Essa é uma informação importante. Para nós na clínica, tudo que o analisando traz tem um sentido real. Nós precisamos escutar, estar abertos a receber esse conteúdo que está sendo transferido, independente se isso foi fantasia ou não. A questão de entender se foi fantasia ou não é um elemento que vem depois, um outro modo de olhar para tudo isso que aconteceu. A transferência é sempre uma repetição, algo que foi vivido com o analista, é o reflexo de algo que foi vivido no passado, mesmo que seja representado de uma forma nova. Pois ninguém faz algo que nunca fez. Sempre tem alguma reação que é baseada naquilo que já se viveu, ou seja, se aprendeu no passado. O setting analítico é uma grande oportunidade de estar experimentando novamente algo que nem sempre foi trabalhado na época mais primitiva, causando uma reação extrema devido ao fato de estar sentindo as mesmas reações, só que agora com a possibilidade de trabalhar esse processo em análise. Da mesma forma que ocorre a transferência, também ocorre a contra-transferência, pois o analista também vai ter os seus conteúdos aí sendo aflorados. Dependendo da situação, muitas coisas do analista também podem surgir. A relação entre analista e analisando é que vai formar o para-analítico. É claro que a análise é feita a partir de questões do analisando, mas o analista não escapa dessa possibilidade de também experimentar algo seu, como o processo de contra-transferência. O analisando não vai conseguir identificar isso, mas nem sempre o analista também irá identificar, pois muitas questões contra-transferenciais são inconscientes. É por isso que o analista deve se manter em análise, se manter em supervisão, para que ele possa identificar essas questões também. Às vezes, o analisando traz um processo de idealização.
E a idealização acontece e o analista não se percebe nesse meio, vivenciando várias experiências com o analisando, mas não entendendo o seu próprio conteúdo sendo exposto naquele momento. É por isso que a análise pessoal e a supervisão são extremamente importantes para quem está na prática clínica. O analista precisa se perceber nessa vivência, precisa compreender que tudo se trata de uma situação analítica, precisa entender que aquilo não é com ele muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes. O analisando vai trazer seu conteúdo para o setting e o analista precisa utilizar essas transferências, esses conteúdos, para trabalhar com o analisando o seu próprio sofrer, confrontando, provocando, levando a uma reflexão, questionando, enfim, existem várias formas de se trabalhar isso no set. Até mesmo o medo do analista de perder o analisando faz parte dessa reação diante da transferência. Se o analisando diz a você que não vai mais continuar a análise, qual seria o seu sentimento? Qual seria a sua reação? Como você reagiria? Isso te afetaria? Sim ou não? Nós deixamos uma pergunta no ar para a gente poder pensar aqui. Logo, a ação do analista tem uma importância muito grande em relação ao analisando. Entender a transferência dentro do setting é algo muito importante para o processo analítico, pois tanto o analista como o analisando estão envolvidos nessa história. O analista é a figura de revivência de conteúdos, mas ele mesmo não pode perder o foco no sentido de entender que tudo se trata de uma situação analítica. Ele deve perceber que não deve se misturar com os conteúdos do analisando, senão ele perde a capacidade de interpretar. Mas ainda vale a pena entender que o analisando pode estar trazendo uma extra transferência, falando de alguém do seu dia a dia, em que reclama de uma situação, de algo que aconteceu, só que tudo isso também passa a ser um processo repetitivo que o analista precisa perceber. O analista precisa saber interpretar dentro do set analítico o que seria a transferência. Esse é o nosso vídeo de hoje. Esperamos você numa próxima. Um abraço e vamos em frente.